O último debate entre Joe Biden e Donald Trump foi muito mais civilizado e permitiu que muito mais assuntos entrassem na roda. Seja pela proximidade das eleições, seja pela supermoderadora do debate, seja pela possibilidade de mutar os microfones, correu tudo bem. Então, como eu fiz no vídeo do debate entre os vice-presidentes, no vídeo de hoje eu vou te falar alguns pontos altos, alguns pontos baixos e o que foi fato e o que foi ficção no debate entre Donald Trump e Joe Biden de ontem à noite. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o último debate presidencial dos Estados Unidos e quem saiu por cima. Se gostar desse vídeo, então, por favor, não deixe de curtir aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que o conteúdo ficou bacana. E claro, se quiser continuar a ser a pessoa que lê tweets aleatórios sobre a eleição e fala hahaha, equivocado, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. A eleição ainda está apertada, mas os principais indicadores parecem apontar para Joe Biden. Claro, pode chegar o dia das eleições e mudar tudo, mas até lá, os candidatos têm que se basear nesses dados para saber em qual público focar. Por isso, em primeiro lugar, nós vamos definir claramente o que cada candidato queria com esse debate. Biden queria mostrar que aguenta o tranco de debater com Trump, que não é o senhor demente e debilitado que Trump diz que ele é. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, Trump chegou a postar em seu Twitter oficial uma imagem que fala Biden para residente, com a foto de Biden numa cadeira de um lar de idosos. Biden também queria focar nos principais pontos fracos de Trump, principalmente naqueles que interessam aos principais grupos demográficos que podem agora definir essa eleição, que são mulheres suburbanas, latinos e idosos. E Joe Biden, claro, também queria minimizar qualquer comentário que pudesse ser feito sobre seu filho, Hunter Biden. Trump, por outro lado, queria se esquivar do maior problema da sua presidência, a crise do Covid, e se mostrar mais calmo e presidencial. Esse contraste entre o comportamento típico de Trump e um comportamento presidencial foi especialmente levantado por Obama em um comício de Joe Biden, quando Obama disse que o comportamento de Trump pode ser compatível com um tio doido, mas não é compatível com o presidente dos Estados Unidos. E isso é negativo para Trump, principalmente com as mulheres suburbanas, que foram um grupo demográfico que fez muita diferença em 2016, quando escolheu votar por Trump. Mas desde então, esse grupo não se identifica com o jeito grosseiro e belicoso do presidente, o que fez com que eles se afastassem e fossem na direção de Joe Biden. Trump quer as mulheres suburbanas de volta. Trump também tentou cavar eventuais deslizes que fizessem Biden travar ou se comprometer. E nisso ele também tentou evidenciar contradições do seu oponente em questões como imigração e racismo. Os dois conseguiram cumprir alguns dos seus objetivos. Biden foi mais firme, Trump foi mais calmo. Trump não conseguiu fugir fácil do tema do Covid, que é o seu principal ponto fraco, mas conseguiu navegar bem o tema do racismo e apontar uma contradição de Joe Biden, que foi um dos principais apoiadores de uma lei dos anos 90 que aumentou expressivamente a população carcerária negra dos Estados Unidos. Por outro lado, Biden conseguiu sair relativamente fácil do tema do seu filho, Hunter, ao apontar que Donald Trump, arauto da guerra comercial com a China, não só tem conta e negócios na China, como pagou mais impostos lá, onde pagou $180 mil, do que nos Estados Unidos, onde só pagou $750, mesmo enquanto presidente. Mas é claro, os dois são políticos e como políticos eles falam muita coisa. Agora, nós vamos descobrir quais dessas coisas são verdade, quais são mentira e quais são uma yoga argumentativa que quer flexibilizar o que realmente aconteceu. Eu vou falar 3 pontos trazidos por Biden e 3 pontos trazidos por Trump. Claro que tem muito mais pontos relevantes nesse debate, então se você quiser que eu fale de qualquer outro, é só mandar lá nos comentários que a gente fala mais. Mas vamos começar com Biden. A primeira alegação de Biden que nós vamos trabalhar aqui é o déficit dos Estados Unidos com a China aumentou durante o governo de Trump. E isso é falso. Poxa, galera, o cara começou uma guerra comercial por causa disso. Algum efeito isso ia ter. E no caso, um desses efeitos foi diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos para com a China depois de 2018.
Isso foi atenuado, claro, porque como é uma guerra, a China retaliou e também passou a comprar menos produtos dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, o déficit comercial dos Estados Unidos caiu em 2019 e caiu de novo no primeiro semestre de 2020, quando ele abriu uma diferença de mais de 53 bilhões do mesmo período em 2018. Um segundo ponto levantado por Joe Biden é: as altas do coronavírus são principalmente em estados republicanos. Proporcionalmente, isso é real. É um pouco yoga argumentativa, porque você precisa se dobrar um pouquinho para encontrar essa informação, mas realmente, em termos proporcionais, os estados republicanos estão sofrendo mais com o Covid do que os estados democratas. Dá para arriscar um palpite do porquê e falar que é por causa da rejeição de parte dos republicanos ao uso de máscaras, ao isolamento social, à realização de manifestações pró-Trump nesses estados, mas isso são só palpites. O único fato que nós temos é que, proporcionalmente, esses estados estão piores que os estados democratas. E eu tomo cuidado de dizer proporcionalmente, porque os casos de Covid também estão aumentando nos estados democratas. Só não está uma situação tão ruim quanto nos estados republicanos. E a terceira alegação de Joe Biden que nós vamos trabalhar aqui é: quem paga a conta pela guerra comercial com a China não é a China, é o produtor nos Estados Unidos. E isso é real. Biden disse isso em resposta ao argumento de Donald Trump de que os Estados Unidos arrecadaram alguns bilhões com as tarifas sobre produtos chineses, o que é verdade. Só que quem paga um imposto sobre importação é, bem, o importador. E o importador é o produtor que está nos Estados Unidos e não a empresa que está na China. A lógica das tarifas de Trump é: eu vou colocar essas tarifas, o produto vai ficar mais caro para o importador e ele ou vai parar de comprar ou vai comprar de outra pessoa. Só que não dá para parar de comprar da China. Pensa em todas as coisas na sua casa, no seu escritório, que são made in China. Pois é, os importadores dos Estados Unidos em vários casos não tiveram escolha e tiveram que aceitar pagar essa conta. E agora vamos às alegações de Donald Trump. A primeira alegação de Donald Trump é: ninguém fez mais pela comunidade negra dos Estados Unidos do que eu. Não desde Abraham Lincoln. Sério? Se você não sabe, Abraham Lincoln foi o presidente que acabou com a escravidão. Mais ou menos 100 anos depois, nós tivemos Lyndon Johnson, que foi um presidente que fez uma articulação complicadíssima com democratas e republicanos para acabar com a segregação racial e dar direito de voto aos afro-americanos. Trump diz que ele teve esse impacto todo porque ele promoveu a flexibilização de algumas leis carcerárias, o que realmente beneficiou a comunidade negra e melhorou alguns indicadores de emprego. Mas não, ele não é nem de longe o presidente que fez mais pela comunidade afro-americana desde Abraham Lincoln. A segunda alegação de Trump que nós vamos trabalhar aqui é: era esperado que 2,2 milhões de pessoas morressem de Covid nos Estados Unidos. Isso é uma yoga retórica. Está tentando contorcer alguns fatos que não é exatamente assim que a coisa funciona. Trump tenta dizer isso para mostrar que, ei, morreram 260 mil, era para morrer 2 milhões. Então todo mundo que está aqui nessa diferença está na minha conta, eu que salvei. Mas não é assim que funciona. Então vamos com calma nesse ponto, porque muitos políticos do mundo têm feito uso dessa estratégia. O famoso estudo do Imperial College de Londres fez uma série de projeções de cenários de atuação do poder público frente ao coronavírus. Para propósitos comparativos, esse estudo apresentava um melhor cenário possível e um pior cenário possível. No melhor cenário possível, todas as pessoas da sociedade se tornariam infectologistas amplamente conhecedores dos processos de transmissão do coronavírus e evitariam todo mundo de máscara, aquela roupa de controle de doenças, preso dentro de casa o tempo todo, instantaneamente. Claro, não é um cenário realista e o Imperial College também sabe disso, mas ele precisa do parâmetro. E o pior cenário possível seria um cenário em que o poder público simplesmente ignoraria o coronavírus. Ia continuar tendo show, ia continuar tendo escola, ia continuar tendo viagem, ninguém ia usar álcool em gel, ninguém ia usar máscara, todo mundo ia agir como se não existisse coronavírus. Nesse pior cenário possível, a projeção para os Estados Unidos foi de 2,2 milhões de mortes. Para o Brasil, por exemplo, a previsão desse pior cenário possível era de mais ou menos 1 milhão de pessoas mortas. Só que, claro, ninguém era louco de não fazer nada contra a doença.
E o Imperial College sabe disso e não esperava que alguém fosse louco bastante para não fazer nada frente à doença. Ele só precisava de um pior cenário possível para propósitos comparativos para estabelecer parâmetros aqui dentro que mostram melhores cenários de atuação e piores cenários de atuação. Se você não tem um pior e um melhor, você não tem esse parâmetro. Então não era esperado que morressem 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Isso simplesmente apareceu em uma projeção do pior cenário possível. E uma terceira alegação de Donald Trump é a alegação de que foi Obama que construiu as gaiolas para crianças imigrantes ilegais. E isso é real, mas precisa de contexto. Obama realmente construiu as instalações que Trump usou para prender essas crianças imigrantes, ou seja, ele realmente construiu as gaiolas, mas elas funcionavam diferente no governo Obama. No governo Obama só eram levadas para essas instalações crianças desacompanhadas, e elas ficavam lá por um máximo de 72 horas antes de serem direcionadas para um centro de saúde ou para um atendente social. As crianças só eram separadas dos pais quando os pais tinham um histórico criminal sério ou quando havia suspeita de risco à saúde da criança. No governo Trump, em 2018, foi passada uma lei de tolerância zero. Os pais imigrantes ilegais passavam a ser enviados para um centro de detenção da imigração e as crianças, que a partir desse momento se tornavam desacompanhadas para o propósito dessa lei, eram enviadas para essas gaiolas, só que não tinha limite de tempo para elas ficarem lá. Em 2018, quando isso foi revelado para o público, frente à sensação de ultraje que surgiu, Trump rescindiu essa lei. Bom, esses foram alguns pontos do debate. Claro, há vários outros pontos também que podem ser discutidos. Se você quiser que eu esclareça algum dos pontos do debate, é só mandar lá nos comentários que a gente conversa mais sobre isso. Mas no final das contas, quem saiu por cima? Eu teria que dizer Biden. Trump fez um bom dever de casa, mas o fardo que ele carrega é muito maior. É difícil justificar a resposta dele ao coronavírus e é difícil fugir desse assunto porque a pandemia ainda está acontecendo. Cada vez que o assunto do Covid é mencionado, Trump leva um novo golpe, o que é ruim, tão perto assim da eleição. O possível trunfo de Trump contra Joe Biden, que era usar o filho de Biden contra ele, acabou perdendo força e foi contornado rapidamente pelo democrata, que passou a perguntar a Trump dos seus negócios na China. Ainda assim, Trump se mostrou mais civilizado no debate, o que ele pode explorar até a data da eleição para tentar conquistar o público das mulheres suburbanas que podem fazer a diferença em alguns estados. O debate deve ter muito impacto? Não. Mais de 45 milhões de pessoas já votaram, o que é um número histórico para os Estados Unidos, e é muito difícil que alguém que ainda vai votar mude de posição até 3 de novembro. De qualquer forma, é importante ver os debates para ter noção de qual é a estratégia dos candidatos nessa reta final. Biden está apelando a todos aqueles que sofreram com Covid, grupos étnicos e jovens. Trump, por outro lado, está apelando para os suburbanos, os empregadores e a classe média. Agora é ver qual desses grupos tem um maior impacto nas urnas. Cenas dos próximos capítulos aqui no Nick Internacional. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui para valorizar o conteúdo e não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos envios. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado!